Você já teve a sensação de estar preso na vida? De trabalhar todos os dias, se esforçar, tentar organizar as contas, mas mesmo assim parece que nada muda? As dívidas continuam chegando, as preocupações aumentam e à noite, quando tudo fica em silêncio, a mente não para. Talvez você até tenha fé, talvez você ore, mas lá no fundo existe uma pergunta que não quer calar. Será que minha vida vai ser sempre assim? Agora pense por um instante. Imagine o povo de Israel, depois de anos de escravidão no Egito, eles finalmente estavam livres. Mas de repente, tudo parecia perdido. Na frente deles estava o Mar Vermelho. Atrás deles vinha o exército de Faraó, pronto para trazê-los de volta à escravidão. Era um cenário de desespero, sem saída, sem plano, talvez até sem esperança. E é exatamente nesse momento que Deus revela um dos princípios mais poderosos de toda a Bíblia. Um princípio que abriu o mar. Um passo de fé que mudou completamente o destino de um povo inteiro. E a pergunta que eu quero te fazer hoje é: e se esse mesmo princípio ainda estiver disponível hoje? E se o passo de fé revelado em Êxodo 14 também puder nos libertar da escravidão financeira, das preocupações e da sensação de estar preso na vida? Hoje nós vamos descobrir isso juntos. Para entender a força dessa mensagem, precisamos voltar por um momento para o cenário do Êxodo 14. O povo de Israel tinha acabado de viver um dos maiores milagres da história. Depois de anos de escravidão no Egito, Deus finalmente os libertou. Eles tinham saído da escravidão. Tinham deixado para trás anos de sofrimento, de trabalho forçado, de humilhação. Agora estavam caminhando em direção à liberdade. Mas havia um problema que quase ninguém percebe à primeira vista nessa história. Embora Israel tivesse saído do Egito, o Egito ainda não tinha saído da mente deles. Eles estavam livres fisicamente, mas ainda não sabiam viver como pessoas livres. E então, de repente, algo assustador acontece. O exército do faraó aparece no horizonte. Carruagens de guerra, soldados armados, o mesmo poder que durante anos os manteve escravos. Na frente deles estava o mar, atrás deles estava o exército. E naquele momento nasce uma frase que revela a realidade daquele povo. Eles tinham saído da escravidão, mas ainda estavam cercados por ela. E sabe por que essa história continua tão atual? Porque algo muito parecido acontece hoje. Existem pessoas que ganham dinheiro, mas vivem sempre endividadas. Pessoas que trabalham todos os dias, mas nunca conseguem avançar. Pessoas que até melhoraram de vida, mas vivem com medo constante do futuro. Medo de perder tudo, medo de faltar dinheiro, medo de não conseguir sair desse ciclo. E a verdade é que isso acontece porque existe uma prisão muito mais profunda do que a falta de dinheiro. A mentalidade. Muita gente até saiu da pobreza, mas ainda vive com mentalidade de escravo. E é exatamente aqui que a história de Êxodo 14
começa a revelar um princípio que pode transformar completamente a forma como nós enxergamos a vida, nossos desafios e até a nossa relação com o dinheiro. Imagine a cena descrita em Êxodo 14:10. O povo de Israel olha para trás e vê algo aterrorizante se aproximando. No horizonte aparecem as carruagens do Egito. O exército do faraó vinha com força total. Soldados treinados, cavalos de guerra, homens preparados para trazer aquele povo de volta à escravidão. E naquele momento, o que toma conta do coração do povo não é fé, é medo. O momento em que tudo parece piorar. A Bíblia diz que eles ficaram profundamente aterrorizados. O medo rapidamente se transforma em reclamação. Eles começam a questionar Moisés. Será que não havia sepulturas no Egito? Por que você nos tirou de lá para morrer no deserto? E logo depois vem o desespero. Aquele povo que tinha acabado de ver milagres extraordinários, as pragas do Egito, a libertação sobrenatural, agora acreditava que tudo tinha acabado. Na mente deles, aquele era o fim. Mas existe um princípio escondido nesse momento da história. Porque muitas vezes, na nossa própria vida, acontece exatamente a mesma coisa. Quando alguém decide mudar de vida, quando alguém decide sair da escravidão, das dívidas, quando alguém começa a buscar uma vida melhor, muitas vezes parece que tudo piora primeiro. Aparecem contas inesperadas, problemas surgem do nada, o medo começa a falar mais alto, a mente começa a dizer, talvez seja melhor desistir. Talvez não seja para mim. Talvez eu devesse voltar para a vida de antes. E é exatamente nesse ponto que muitas pessoas desistem. Mas a história de Êxodo 14 nos ensina algo profundamente importante. O momento antes do milagre quase sempre parece o momento da derrota. O povo manifesta a mentalidade da escravidão. Existe um detalhe muito profundo na reação do povo de Israel naquele momento. Quando eles veem o exército de Faraó se aproximando, tomados pelo medo, dizem algo surpreendente. Era melhor continuar no Egito. Pense nisso por um instante. Eles tinham acabado de ser libertos, depois de anos de sofrimento, trabalho forçado e opressão, mas diante da primeira grande dificuldade, começaram a desejar voltar para a escravidão. Por quê? Porque existe uma verdade que essa história revela com muita clareza. A escravidão mais perigosa não é física, ela é mental. Uma pessoa pode até sair de uma situação difícil, mas se a mente continuar presa aos mesmos pensamentos, aos mesmos medos e às mesmas crenças limitantes, ela acaba recriando a mesma prisão. E isso acontece todos os dias na vida de muitas pessoas. Gente que acredita lá no fundo, dinheiro não é para mim, rico sempre é desonesto, eu nunca vou conseguir sair das dívidas. Essas ideias vão se instalando na mente como se fossem verdades absolutas. E sem perceber, a pessoa começa a tomar decisões baseadas nessa mentalidade. Ela evita oportunidades, tem medo de tentar algo novo,
Acredita que prosperar é algo distante, quase impossível. Exatamente como o povo de Israel naquele momento, livres por fora, mas ainda escravos por dentro. E aqui está uma das lições poderosas de Êxodo 14. Enquanto a mente continuar no Egito, a vida nunca chegará à terra prometida. Mas no meio daquele cenário surge a ordem de Deus que muda tudo. É neste ponto da história que acontece algo surpreendente. O povo está em pânico, alguns estão chorando, outros estão reclamando e muitos já acreditam que tudo terminou ali. O mar está na frente, o exército está atrás. E humanamente falando, não existe saída. Então Moisés clama a Deus. E a resposta de Deus é algo que quebra completamente a lógica naquele momento. Em Êxodo 14, 15, Deus diz: por que você está clamando a mim? Diga ao povo que marche. Pense na profundidade dessa ordem. Deus não mandou o povo reclamar menos. Deus não mandou o povo discutir sobre o problema. Deus também não mandou o povo simplesmente ficar parado esperando algo acontecer. Ele disse algo muito claro: marche, avance, dê o próximo passo. Isso revela um princípio espiritual extremamente poderoso. Existem momentos em que a oração abre caminhos, mas existem momentos em que Deus espera uma atitude. Porque a fé verdadeira não é apenas acreditar que algo pode acontecer. Fé verdadeira é agir como quem acredita. E isso tem uma explicação muito prática na vida de hoje. Muita gente deseja prosperar, muita gente ora pedindo por uma mudança de vida, mas ao mesmo tempo continua presa aos mesmos padrões. Não busca aprender sobre dinheiro, não estuda, não desenvolve novas habilidades, não cria novas fontes de renda, não muda hábitos que destroem a vida financeira, querem resultados novos, vivendo exatamente da mesma forma. Mas Êxodo 14 nos ensina algo importante. Antes do mar se abrir, o povo precisou começar a caminhar. Antes do milagre veio o movimento. Antes da transformação veio o passo de fé. E essa é uma das frases mais importantes que você pode guardar dessa história. O milagre acontece quando a fé encontra ação. O passo de fé que abre o mar. Depois dessa ordem de Deus para avançar, acontece uma das cenas mais impressionantes de toda a Bíblia. Moisés se coloca diante do mar, atrás dele está o povo, assustado, inseguro, sem saber exatamente o que vai acontecer. Na frente deles está o Mar Vermelho, um obstáculo impossível de atravessar. Então Moisés levanta o cajado, aquele cajado que representava a autoridade que Deus tinha colocado em suas mãos. Mas existe um detalhe muito importante nessa história que muitas pessoas não percebem. O mar não se abriu enquanto o povo estava apenas olhando. O milagre começa quando eles obedecem à direção de Deus e começam a avançar. Primeiro vem o passo, depois vem o caminho. Esse é um princípio espiritual que aparece várias vezes nas Escrituras. Deus abre caminhos para quem decide avançar. Muitas pessoas estão esperando o mar se abrir primeiro para então começar a caminhar. Mas o padrão bíblico é exatamente o contrário. Primeiro vem a decisão,
Primeiro vem a atitude, primeiro vem o passo de fé, e isso também se aplica à vida prática hoje. Às vezes o passo de fé começa quando alguém decide finalmente sair das dívidas com disciplina. Outras vezes começa quando a pessoa decide iniciar um projeto que sempre teve medo de começar. Pode ser investir em conhecimento, aprender algo novo, desenvolver uma habilidade que pode transformar o futuro, ou até tomar uma decisão difícil, como abandonar hábitos financeiros que vêm destruindo a estabilidade da vida. Cada uma dessas decisões pode parecer pequena no começo, mas são exatamente esses passos que começam a abrir novos caminhos. Porque existe uma verdade muito profunda nessa história de Êxodo 14. O mar não se abre para quem espera, se abre para quem caminha. Vamos entender o que é a verdadeira liberdade. Depois que o povo de Israel atravessou o mar, algo extraordinário aconteceu. A Bíblia conta que as águas voltaram ao seu lugar e o exército de Faraó não pôde mais alcançá-los. Aquele momento marcou um ponto definitivo na história daquele povo. A escravidão ficou para trás. Eles não estavam mais fugindo, eles não estavam mais sendo perseguidos, eles estavam finalmente livres para seguir em direção ao propósito que Deus tinha preparado para eles. E essa parte da história revela algo muito importante para a nossa vida hoje. Muitas pessoas pensam que liberdade financeira significa luxo, riqueza exagerada ou uma vida cheia de ostentação. Mas, na verdade, a verdadeira liberdade é muito mais profunda do que isso. Liberdade verdadeira é paz. É poder dormir à noite sem o peso constante das preocupações, é dignidade, é saber que você consegue sustentar sua família com tranquilidade, é também ter a capacidade de ajudar outras pessoas, de ser um instrumento de bênção na vida de quem precisa. E, acima de tudo, é viver com propósito. Porque quando uma pessoa deixa de viver presa à sobrevivência, ela começa a ter espaço para viver aquilo que realmente importa. Talvez essa seja uma das maiores lições escondidas em Êxodo 14. Deus não libertou Israel apenas para tirá-los do Egito. Ele libertou aquele povo para conduzi-los a uma nova vida. E essa mesma verdade continua ecoando até hoje. Deus não quer apenas nos tirar da escravidão. Ele quer nos ensinar a viver em liberdade. Chegando ao final dessa reflexão, existe algo muito importante que precisamos lembrar. Êxodo 14 não é apenas uma história antiga registrada na Bíblia. Não é apenas um relato de um milagre que aconteceu milhares de anos atrás. Na verdade, essa história funciona como um verdadeiro mapa espiritual para momentos em que a vida parece nos cercar por todos os lados. Talvez hoje você esteja olhando para a sua realidade e se sentindo exatamente como aquele povo se sentiu naquele dia. Olhando para as suas contas, para as dívidas acumuladas, para as responsabilidades que parecem cada vez maiores e pensando no fundo do coração que talvez não existe saída. Talvez você tenha tentado várias vezes mudar de vida, talvez já tenha feito planos, começado algo novo, mas no meio do caminho surgiram obstáculos que te fizeram pensar em desistir ou até mesmo você desistiu. Mas existe algo nessa história que não pode ser ignorado. No momento em que tudo parecia perdido, Deus falou com Moisés. E a mensagem foi simples, mas profundamente transformadora. Por que você está clamando? Diga ao povo que marche. Era um convite para confiar. Era um chamado para agir. Era o início de um milagre que ninguém imaginava que poderia acontecer.
E talvez hoje essa mensagem esteja falando diretamente com você. Talvez o seu caminho ainda não esteja completamente visível. Talvez o mar ainda esteja diante de você, mas a travessia sempre começa da mesma forma, com uma decisão, com um passo. Porque muitas vezes o milagre que estamos esperando começa exatamente assim, com um único passo de fé. Interessante. Então, se essa mensagem falou ao seu coração, eu quero te convidar a deixar seu comentário embaixo desse vídeo. Escreva assim: eu vou dar o meu passo de fé. Quando você escreve isso, você não está apenas deixando um comentário, você está declarando uma decisão. E muitas vezes uma decisão clara é exatamente o que inicia uma transformação na vida de alguém. Além disso, seu comentário pode inspirar outras pessoas que estão passando pelas mesmas lutas, pelos mesmos medos e desafios que você. Se você deseja aprender mais sobre os princípios bíblicos que podem transformar sua vida financeira, sua mentalidade e seu propósito, aproveite e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Aqui nós estudamos a Bíblia de forma prática, trazendo ensinamentos que ajudam a construir uma vida mais livre, mais sábia e com propósito. E no próximo vídeo nós vamos continuar exatamente de onde paramos hoje. Nós vamos entrar em Êxodo 15. Depois da travessia do Mar Vermelho, algo muito interessante acontece. O povo de Israel começa a cantar. Eles celebram a vitória, reconhecem o livramento de Deus e expressam gratidão pelo que aconteceu. Mas Êxodo 15 não fala apenas de celebração. Logo depois do milagre surgem novos desafios. E esse capítulo revela lições profundas sobre gratidão, fé e confiança em Deus, mesmo depois das grandes vitórias da vida. Então não perca o próximo vídeo, porque ele vai mostrar algo que muitas pessoas esquecem. O que fazer depois que Deus abre o mar na nossa vida. Te vejo no próximo vídeo. Até lá.